Para gravar esse vídeo, realmente uma parte da nossa infância vai embora agora. Para começar esse vídeo, a gente vai mergulhar em uma história que de começo parecia mágico, só que aqui não tem nada de felizes para sempre. Se a gente parar para pensar um pouquinho aqui, todos os personagens, ou a maioria deles, foi inspirado em alguém, ou foi inspirado até em fatos reais, algum tipo de história. Por exemplo, a Pocahontas existiu de verdade, foi baseado em uma pessoa, uma indígena. A Cruella de Vil do 101 Dálmatas também, a personalidade dela, o jeito que ela falava, foi baseado também em uma pessoa real. Cara, acredite se quiser, até o Ursinho Pooh foi baseado em alguém, que foi no filho do Christopher Robin. Uma coisa que a gente não sabia é que vários desses casos nasceram de contos antigos, cheios de violência, tragédia e até segredos que jamais a Disney mostraria. Até pra gente começar ali com a Bela Adormecida, no próprio desenho já é meio bizarro a maldição que ela sofre ao fazer 15, 16 anos. Pra começar ali, a Bela Adormecida é uma história que começa com um feitiço e termina com um crime. A versão que a gente conhece mostra uma princesa linda, né? Que é amaldiçoada por uma fada malvada. Mas a história original, ela começa lá no século XVII. Não tinha nada de beijo encantado ali. E ela foi escrita por um autor italiano chamado Giambattista Basile. Para você começar a entender melhor, a Thalia era filha de um nobre italiano, um cara rico ali, bem sucedido. O cara acabou ouvindo uma profecia que ela corria perigo por causa de uma lasca de linho. Passaram-se anos já depois dessa profecia. A Thalia já havia crescido. Em um certo tempo que ela estava andando ali no castelo, a gente pode imaginar, o castelo é gigantesco, né? Talvez até tinha parte que ela não devia ter ido ainda, não devia ter explorado, nem conhecia. E aí, um certo dia, a Thalia foi lá e encontrou um Tyr. Tyr, pra quem não sabe, é basicamente uma máquina lá de fazer tecido. E o provável ou o improvável, né, aconteceu. Uma lasca dessa máquina entrou embaixo da unha dela. Exatamente na mesma hora, ela caiu no chão já desacordada. Aí vocês já podem imaginar o que aconteceu. É aquele desespero dentro do castelo, tentando reacordar a filha, tentando chamar o médico. Só que nada disso adiantou. Seu pai tentou fazer de tudo ali pra acordar, chamou os empregados, chamou o médico. Só que nada conseguia fazer ela acordar. E aí ele não teve coragem de enterrar ela. Ao contrário disso, ele foi lá e levou o corpo dela para uma casa isolada que ele tinha no campo, para quando quisesse ele fosse lá e visitasse o corpo da filha. Nessa casa de campo ali que ela ficava era totalmente isolada do castelo. Haviam se passado anos ali desde que a Thalia, né, caiu em sono profundo. A janela já estava coberta de poeira, as cortinas desbotadas e o silêncio lá já era tão profundo que parecia que o próprio tempo tinha parado ali. Só que é aí que começa a merda. Olha como as coisas acontecem. Tinha um rei que estava caçando ali naquela região e acabou se afastando do grupo ali. E aí começou a seguir uma trilha. Enquanto seguia essa trilha, ele viu de longe essa casa antiga, escondida entre as árvores ali. É como se estivesse guardando realmente um segredo. Era bem escondida essa casa. E aí, curioso também, ele entrou. Agora essa parte é realmente pesada, tá? Pegou essa trilha e foi até lá. E aí deu de cara com uma jovem de uma beleza indescritível. Aparentemente parecia estar dormindo, porque as bochechas dela ainda estavam rosadas, os lábios vermelhos e o corpo intacto, mesmo depois de tanto tempo. Esse rei então teve a brilhante ideia de ir até ela e tentar acordar. Ele chamou, tocou sua mão, esperou algum sinal de vida, mas nada aconteceu. Ela não reagia. É realmente ali aquele sono profundo. Mas mesmo assim, ele não foi embora. Ele continuou ali, observando. O cara tava fascinado de ver a beleza dela. E é aqui que a história muda completamente de tom. Esse rei tava guiado ali por um desejo confuso. Cara, daí a gente pensa, ele seguiu a trilha, já estava afastado do grupo de caçadores com quem estava com ele, e aí que ele, guiado por um desejo profundo, totalmente maléfico, diabólico, ele foi lá e se aproveitou da Bela Adormecida. É exatamente isso que vocês entenderam. Ele estupra a Bela Adormecida. E aí que começa todo o caos. Foi ali um ato sombrio, cruel, desumano e completamente distante da imagem romântica que a gente conhece dos contos de fada. Depois disso, o rei foi embora, deixando Thalia lá como estava, adormecida, em silêncio. Ele acreditava que jamais ninguém ia descobrir o que ele tinha feito ali. Só pra gente contextualizar aqui, essa é uma versão antiga dos contos de fada, especialmente do conto italiano de Giambattista Basile, de 1634. Mas isso faz parte do conto original, uma mistura de magia, tragédia e realidade crua da época. Continuando com esse conto, mesmo dormindo, como ela estava ali sob uma maldição, né? Então o corpo dela ainda estava perfeitamente cuidado, como se estivesse viva, mas nesse sono profundo a Thalia acabou engravidando. Meses depois, o que acontece? A Thalia acabou dando à luz ali. Eu não sei exatamente como aconteceu isso, mas no conto é dessa forma.
e ela deu luz a gêmeos, chamados de Sol e Lua. Esse conto antigo, ele relata que um dos bebês, faminto, ali estava sobre o corpo da mãe, né? Em cima do corpo da mãe. Ele começou a procurar os seios da mãe para tentar se alimentar, puramente instinto. E aí que ele grudou no dedo da mãe, achando que era o seio, e sem querer removeu a lasca de linho que mantinha ela adormecida. Quando ele removeu, achando que era os seios da mãe, a Thalia finalmente acordou e viu ali os 2 filhos ali em cima do corpo dela. Uma das partes é que o rei voltou lá, ele voltava ali a cada certo mês ou tantos dias, e na última vez que ele vai visitar ela, ela tá acordada. Aquilo ali era uma doideira demais, ela tinha aí acordado e tava com gêmeos ali, imagina que loucura, que maluquice. Ela não entendia nada, como que aquilo era possível, né? Os filhos que eles não sabiam que existiam estavam bem, e a mulher que ele havia encontrado anos atrás, e depois visitado mais algumas vezes, agora despertava diante dele. E aí que fica mais bizarro, cada vez mais bizarro essa história, é uma sequência de bizarrice. Apesar de todo esse caos, né? Ela e o rei realmente começaram a se apaixonar de verdade ali. Só que aí tem uma outra parte. Esse rei, ele era casado já. Tempo depois, ele retornando ao castelo, a rainha descobriu que existia uma mulher e ainda uns gêmeos escondidos. A rainha, revoltada, sem aceitar aquela traição dele, ela planejou uma vingança, que foi um ato ainda, talvez até pior que o dele. Imagina, ela se depara com uma mulher que o cara abusou enquanto dormia, nasceu uns gêmeos, e é claro, ela ficou revoltada, só que também entrou uma parte de psicopatia mental dela, e ela decide se vingar. O plano dela é mandar o cozinheiro, que serviam eles ali no castelo, matar os gêmeos e servir eles como refeição ao rei. Só que aí o cozinheiro, ele não tinha essa psicopatia igual da rainha e nem do rei, né? O cozinheiro ficou tocado ali com a inocência das crianças, dos gêmeos, eram 2 crianças lindas. E aí ele conseguiu salvar o Sol e a Lua. O que ele fez? Ele foi lá e trocou os bebês por cordeiros e colocou de uma forma ali realmente para tentar enganar a rainha. Só que com isso acabaram descobrindo a trama da rainha para queimar os bebês vivos e servir ao rei. E a punição dela foi extremamente severa. De altura, né, com a psicopatia dela. Ela e o cúmplice que estavam nessa missão para matar os bebês foram queimados vivos. No final, a Thalia e o rei realmente eles casaram. E o cozinheiro que salvou as crianças, ele foi totalmente recompensado por isso, né? Apesar de todo o horror que ele passou, o cozinheiro ali naquele momento se tornou uma figura totalmente importante dentro do castelo, né, na casa real. E foi lembrado ali pelo ato heróico que salvou 2 vidas inocentes. Apesar de todo o terror ali e sofrimento que aconteceu, a Thalia sobreviveu, os gêmeos cresceram, né, sob a proteção do amor da mãe e do rei, e acaba que no final dessa história, né, entre aspas, muitas aspas, acaba terminando ali com um sentimento de justiça e sobrevivência essa história. Eu fiz um resumo aqui da história, né, dessa outra parte do conto antiga que é totalmente bizarra e a gente não veria em lugar nenhum. Agora eu gostaria que você comentasse aqui, você sabia dessa versão da história da Bela Adormecida? Se você já sabia ou se descobriu agora junto comigo, deixa aqui nos comentários. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado para você que assistiu até aqui, tamo junto e até o próximo vídeo.